Entrou, agora ele vai entrar. Olá. Oi. Bem-vindo! Eu caí no internet do consultório, agora eu vim para casa, que é aqui do lado, e consegui um contato. Não, gente, eu já fazendo estava alguma obra pedindo lá para alguém embaixo te no chamar prédio, aí, caiu a Peter. internet. Já estava Tá pedindo para as tuas todo mundo com os queridas livrinhos que hoje estão na aqui. mão, hein? Estamos com os livrinhos aqui. Ah, legal. Menos eu. Legal. Bom, eu só quero dizer uma coisa para começar aqui. Eu já estudei 1 ano com o Peter, né, Peter? Fizemos 1 ano de mentoria. Já tem E 1 ano, menina. fizemos 1 ano, E deu, né? Como Porque o tempo agora a passa. próxima vez eu quero te conhecer ao vivo, né? Porque a gente ainda não se conhece ao vivo, mas por aula a gente conhece, né? Então, eu sou também uma aluna, né? Ele também é meu mestre. Tenho muito prazer em dizer que aprendi Lindo. bastante esse ano com a tua perspectiva de todas as coisas, né? Enfim, tu me ensinou bastante sobre a comunicação, né? Das várias estruturas do nosso corpo, que acho que é isso que a gente vai falar aqui, né? Que fibromialgia não é só intestino, é claro, né? A interconexão, você quer dizer, a forma de Isso, estar interligado. isso é. Perfeito. Então, a gente fala, eu estou falando hoje, falam muito em dieta, em dieta, em dieta, em dieta, e esquecem de que são 1000 coisas, né? Não é só isso, né? Cada É pessoa multifatorial, é uma cura, síndrome, né? cada Então, pessoa se cura de uma maneira diferente, né, da outra. essa é a questão quando eu falo dos 500 cavalos de força, né? Cada um deles que a gente tem que galgar, né? Seja qual for os individuais. Tá chovendo a beça aqui, eu tô na varanda. Talvez eu tenha que mudar de lugar. Por enquanto, vamos ficar assim. Tomara que não caia, né? Mas essa realmente é a parte mais difícil de se entender dessa síndrome, né? Porque não é uma coisa só, envolve o sistema integrado. Então a gente fica realmente muito preso a essa questão da química regendo a função, quando é a mecânica que precisa da química para reger a função. É como se você pensar em termos, esquece o corpo humano e pensa em termos de carro, não adianta eu ficar botando gasolina, óleo, se eu não tiver a bateria ligando, por exemplo, né? Então, assim, eu preciso do choque elétrico para botar o motor para funcionar, preciso do oxigênio, preciso da gasolina, eu tenho que ter alguém pisando no acelerador, no freio, no volante, é tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que quando a gente entra a primeira vez no carro para estacionar na garagem, a gente gasta um monte de energia, né? E fica olhando para tudo quanto é canto, entrando devagarzinho para não bater o carro. E aí, 100 vezes depois, você já entrou assim, sem nem pensar, pela milésima vez você vai e não pensa mais e bate, então tá de verdade. Tá tudo automatizado. Então, assim, a gente chama de piramidal, extrapiramidal. Eu não sei se vocês no Brasil usam essa expressão, mas, assim, automatizado vai ao cerebelo, né? O que não está automatizado tem que ser pensado. É a primeira vez que a pessoa pega uma raquete de tênis, ela não é o... Bem, vocês não devem conhecer, mas o Thomas Muster, não, né? Grande jogador de tênis, campeão mundial, né? É alemão, ninguém conhece, austríaco, ninguém conhece. Mas assim, o cara não é o Hamilton da Fórmula 1 no primeiro dia que ele pega o carro, né? Tem que treinar, 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 até a coordenação intramuscular, intermuscular, a cadeia cinética, tudo funcionar economicamente, automatizado, sem gastar essa energia a mais, que nos deixa um pouco, no primeiro movimento, um pouco espástico, né? Tremendo, sabe? Então há uma dissonância na fisiologia do esporte, quando a gente tem esse movimento de engenhoca, a gente chama assim em alemão, né? Essa tremedeira, a gente pensa, é falta de força. Não é falta de força, é falta de coordenação intramuscular. Então, assim, os músculos, como a gente entende, agonista faz o movimento, o antagonista tem que relaxar para ver o movimento, porque senão você tem que superar a contração que ocorre nesse músculo que não está coordenado em relaxamento. Exatamente isso é o que ocorre na fibromialgia em termos musculares, né? O músculo encurtado por machucado, ou por uso do intestino inflamado para absorção do impacto químico, né? Esse músculo encurtado por diversas razões, pode ser postura, mas vocês já sabem que o meu pensamento é a postura depende da dor, né?
Sim, A gente muda a postura para acomodar a dor, sim. seja ela realmente originada no intestino, como eu digo, como os grandes pensadores dizem, e que a gente abandonou esse pensamento, mais ou menos, né? Virou tabu falar do intestino. Nós Pois é. temos falado da dieta, né? Mas assim, o músculo encurtado, ele tem uma dificuldade de relaxamento, né? Ele não consegue relaxar. E isso não é o músculo inteiro, mas especialmente nos sensores que estão em cima do músculo, que tem uma capacidade de contração de células próprias, independente da situação que está ocorrendo dentro do músculo. São os órgãos de Golgi, os músculos spindle, é o nome que a gente usa, né, que são como se fossem sensores do músculo, né, do movimento do músculo. Eles agem abrindo e fechando, mas quando eles estão na contração por dor, então o que ocorre é que qualquer movimento já sensibiliza, né? Então o músculo trava. Não porque ele chegou no seu movimento, na sua amplitude máxima, mas porque há dor envolvida e o cérebro trava a amplitude quando ele tem que organizar muito o movimento, que não está automatizado. A gente percebe isso, por exemplo, no abdominal, né? O cara está fazendo o abdominal, obviamente ele está fazendo o treinamento de resistência nos músculos do abdômen, mas ele sente dor nas costas. Então os músculos das costas deveriam soltar, mas não soltam, eles contraem junto. Então você tem o exercício de resistência em cima, obviamente, mas o lugar dele soltar, ele contrai junto. Isso toma espaço do nervo, né? A gente vê muito isso acontecer, que é o cérebro que trava a amplitude do movimento do fibromiálgico, né? O cara chega até aqui e não consegue mais. Tem uns 5, 10, 15 graus que ele perdeu, né? Porque ele está assim. Aí você começa a empurrar para lá e, de repente, o cérebro entende, não tem mais essa dor, dá para ir. Então faz muita diferença para o fibromiálgico, né, essa capacidade de absorção do impacto dos músculos esqueléticos, que quando estão em contração involuntária, eles não inibem, não tem inibição recíproca. O nome disso, para vocês, na fisiologia, é PNF, Proprioceptive Neuronal Facilitation, facilitação do nervo, né, que libera, então, a cadeia motórica. A cadeia motórica pode estar travando, causando dor, é uma grande componente da fibromialgia, né, das questões de dor, o quesito dor, é essa resposta do cérebro. Né? O cérebro trava antes por medo da dor, então a gente chama medo da dor. Né? Tem uns 10 segundos aí entre o medo da dor e a dor real. Né? É o alarme. Vai doer, tem que travar. Né? Então, isso a gente vê isso na pessoa idosa, né? Um dos componentes principais da pessoa idosa, componente de idade, né? De velhice, é essa trava do calcanhar, né? Essa perda de mobilidade do tornozelo, calcanhar, aquela área ali, né? Porque a dor é abdominal, intestinal, e aí o cérebro começa a impedir. Ele não quer ficar calculando o movimento, então ele começa a travar o calcanhar assim, ou assim, e aí não tem mais essa flexibilidade de movimento, né? Isso ocorre em todas as partes do corpo. Mas é cerebral secundário, entende? Não é o primário. Não é a origem. Sim, exatamente. Essa é a nossa principal questão aqui, que a gente desenvolve esse trabalho, na verdade, de conscientização disso, porque o que acontece? Associam ao cérebro, né? Então a gente chega, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu sentei na frente do médico foi em 93, né? Quando ele olhou para mim, fez aquele teste dos pontos gatilhos, né? E fazendo o teste dos pontos gatilhos, já recebi o carimbo, né? Fibromialgia, né? E por exclusão nos exames de sangue das demais doenças, aí o diagnóstico todo se fechou. E qual foi o primeiro medicamento que já começaram me receitando na época? A dona fluoxetina, né? Porque daí como? Não escutei. Travou. a fluoxetina. Na época era o Bambambam, né? Era o Bambambam, era a pílula da felicidade, né? Durante muito tempo. E era. Resolveu. Eu associei isso aos efeitos colaterais dessa droga. Então, depois que eles medicam, que eles começam a nos medicar antidepressivos, antiepiléticos, anticonvulsionantes, né? Isso na década de 90.
Aí Chegou sim, a ter? depois, realmente a gente acaba apresentando, né? Você Algum... chegou a ter Oi? epilepsia, convulsão? Você chegou a ter Não, epilepsia, convulsão, alguma coisa assim? Não. Mas não, ele já foi passando. não, eu tive o auge depois de anos, já agora em 2018, 2017. Aí sim, eu comecei a ter apagões por conta dos medicamentos. Tanto que aqui, ó, É. num dos apagões, ó, eu caí, fui direto na quina da porta aqui. Então, 2 vezes eu saí com aquele, saí de casa, inclusive de ambulância, com os olhos abertos. Eu não conseguia fechar os olhos, mas o que que eram? Eram as drogas que eu estava tomando. Então, o que que acontece? Aí vai no médico e novamente começam a dar novas drogas. Esse é o Eu não problema quero, eu do não quero te tratamento contrariar em convencional. nada, porque a sua história é verdade, né? É. Eu só quero aumentar um pouco, porque é tanta química no alimento que a gente já não sabe mais definição de droga, né? Exatamente, não, concordo contigo. Uhum, concordo. Não, é de tudo que é lado, entendeu? Só que naquele momento eu ainda não tinha um entendimento algum da questão do meu intestino, que tudo começava no meu intestino, de que na verdade eu estava Eu tenho que intoxicada. defender o colega, ninguém sabia, né? Ninguém sabe nada ainda sobre isso. Eu sei, mas o resto do mundo não sabe. Vocês estão aprendendo, a coisa é muito complicada mesmo, porque é multifatorial. Então, se você não olha integrativamente, em 93 já tinha gente trabalhando nesse sentido, né? Você vê que a liberação miofacial, o trigger points, pontos de gatilho que você citou, é 70, né? Pavel Uhum. Goodhart. Mas, pô, é século passado, né, cara? Estamos no outro mundo. Exatamente, século, exatamente. século XXI, né? É? Exatamente. Não, Eu mas eu sei. gosto de dar meu Mas, depoimento, principalmente claro. para essas mulheres que estão aqui nos assistindo pela primeira vez, entendeu, Peter? Que ontem, por Oh, exemplo, eu ouvi de uma querida, uma espanhola até, ela com esse discurso do não ter cura, eu entrei no perfil dela e disse, olha, tem cura sim, não sob o paradigma da medicina convencional, ortodoxa, mas pelo paradigma da medicina integrativa, inteligente, que atua nas causas do que te fez adoecer. Ela pegou, me mandou mil Se bloqueou. xingamentos, dizendo que eu trabalhava para laboratório. Olha, foi a coisa mais horrível, assim, me bloqueou. Eu até compartilhei com as meninas no grupo, mas é Já assim, aconteceu. entendeu? É assim, é assim. Eu já me eu aconteceu sei várias bem. vezes. Olha, a minha diversão é essa, né? Chegar em site de vegano, mandar ele comer carne e falar pro Fibro Warrior que tem cura. Pro autista que tem cura. Mas, assim, o problema é esse dogma, né? Esse obstáculo mental que a gente cria para resolver. Eles me chamam de simplista. Mas não é tão simplista assim entender essa maravilha que é o corpo humano, né? É, Quanto mais eu estudo anatomia, mais fascinado eu estou e mais próximo eu estou desse design indescritível. Né? A capacidade do corpo humano. Assim, é difícil botar em palavras, é como uma sinfonia, né? Não dá para tirar letra. Não dá para falar, Mozart falava isso, não dá para tirar algumas notas dessa obra-prima. Não dá. Né? O corpo do ser humano é uma obra-prima. E se você sabe dirigir o seu Ferrari, a coisa fica possível de entrar no caminho de remissão e depois da remissão tem cura. Porque você parou de causar o erro que leva ao problema, o corpo entra em remissão, busca o equilíbrio e aí ele vai curar. Não sou eu que curo, não é a Verônica, não é você. O próprio corpo faz isso sozinho se a gente não atrapalha demais. Mas isso mesmo. aceitar que é possível, né? Minha história pessoal não é igual à sua, nem, obviamente, a Verônica, se ela se puder, eu sei que vocês já conversam sobre isso há mais tempo, mas ela podia colocar um pouco da história dela, da fibromialgia, para eu, né, fazer essa comparação Eu um vou pouco, se você demorar não se uma hora importa. para Né? falar. Eu já estou indo viajar amanhã, então eu estou com uma tempo, história eu já até longa, né? fechei o consultório. Eu comecei com uma dorzinha no punho, né? Quando eu tinha uns 8 anos, assim, e depois de joelhos, né? Quando eu comecei a usar salto, menina, 15 anos, daí eu comecei a sentir joelhos, logo a lombar. Então, a lombar eu sempre falo que se não é a primeira coisa a doer, né? É a segunda coisa, né? Ou vem, eu sempre falo assim, ou vem do ouvido, uma dor do ouvido, ou vem da lombar. Geralmente assim, ou é por cima ou é por baixo que vem, né? O meu já é um negócio mais lombar, assim, começou, né?
e daí depois foi aumentando, né? Posso perguntar qual é o punho, se era o direito ou se era o esquerdo, só por curiosidade? Eu sou dessa, então eu fazia tênis quando eu era criança, eu tive que parar porque o impacto da raquete no punho direito, ele era muito forte, né? Então eu gostava de jogar tênis, né? Mas toda a minha família joga, né? Mas eu não. Essa mão que você levantou é a direita? É porque está invertido para mim. Essa é a direita? Essa é a minha esquerda, tá? Então, assim, essa é a direita, beleza. Lu, qual é a sua mão direita? Essa. Essa, tá. Então tá todo mundo igual, beleza, entendi. Ai, então era tênis. Mas não teve cotovelo de tenista? Nada disso naquela época não. Agora eu tenho até um ponto, assim, que é um ponto de pulmão aqui, né? Que eu digo, né? Porque eu já sou mais da área da chinesa, né? Na parte da cinesiologia deve ser uma outra coisa diferente, né? Aqui, a cinesiologia, ela abrange isso tudo, né? Ela vai até a chinesa, vai a Ayurveda, ela vai e volta, ela não se importa muito da origem, não. Ela se importa no resultado. Então, hoje eu tenho um problema, eu vejo a fibromialgia, assim, agora da minha visão, né, da minha experiência, né, que é uma coisa muito relativa ao que a gente já vem falando aqui, eu e a Lu, a gente já fez uma live sobre ropeworm, sobre muco, então a gente vê pessoas melhorando quando retiram um muco, tá? De dentro, né? Do organismo, tá? Então a gente vê as pessoas melhorando. Então as pessoas têm muito muco e é muito parasita nesse muco, né? Crescendo. Então as pessoas usam muito leite, que dá muco, né? Muito trigo, que dá muco. Que dá a mucosidade, a gente pode dizer o quê? Com umidade, né? A umidade fica retida. O Dr. Sebi, que foi o primeiro famoso na internet, né? Foi assassinado porque curava AIDS. Depois que ele curou o 13º paciente dele, onde a AIDS era incurável, mataram ele, né? Então ele falava claramente que toda doença começa no muco, mas assim, na cinesiologia a gente sabe que o muco vem por causa do parasita, não ao contrário, né? Sim. O muco não vem antes do parasita. O parasita pode estar lá, ele tem que estar lá, né? Porque o muco é o seu sistema imunológico se jogando em cima e explodindo, né? Esse é o muco. Claro que são as células, as leucócitos, os killer cells, né? Todas elas. Mas não é isso. É porque tem 3 defesas, né? Imunológicas, antes de você chegar no muco. Então, assim, quando as 2 defesas primárias falharam, é que você começa a soltar a histamina, que já é um marcador de alergia alimentícia. A histamina é uma proteína Y, né? Então, assim, quando, para ela... vamos dizer assim, as 2 primeiras formas de defesa não encontraram o patógeno, né? Não encontraram o parasita, por exemplo. Aí o corpo começa a esprear histamina por tudo quanto é canto, essas células em Y se conectam com o parasita, bactéria, fungo, o que quer que seja, verme, aí a sua célula, aquela célula se joga em cima e explode. Né? Então, verdadeiramente, isso é o que a gente entende como pus, como muco. Né? Então, o sistema imunológico que está produzindo muco ainda está funcional. Ele está funcionando. E é principalmente produzido no baço. O plano A do baço é digestão. O plano B é muco. Né? Quando ele está fungando, ele está lutando contra o fungo. Né? Fungando contra o fungo. Faz sentido. Então a digestão, o sistema metabólico fica denominado vagaroso. Não está vagaroso. Não tá. Ele está apenas lutando contra o parasita. Né? O problema é que para o parasita poder se acoplar nas células, tem que ter um deserto de proteção, da encapsulalização, é o nome correto disso. Glicoproteína são receptores na célula, porque ela não é assim, né? Ela tem receptores, seu sistema imunológico lê isso como se fosse uma leitura Braille, né? De cego, tato e cílios, códigos de glico ou lipoproteína, ou seja, códigos de açúcar com raiz de proteína dentro da célula. Né? Estava falando isso na outra live. O substrato químico se reconhece como sistema de chave e fechadura, abre aquilo, abre o mundo interior, então é absorvido. Aí sim, você precisa do quê? Regeneração, alimento, multiplicação, limpeza do ambiente. Mas quando falta essa cápsula, aí sim o parasita consegue se acoplar. Isso inclui o vírus, né? O que a gente chama de câncer. E aí sim vem a histamina. E aí pega essas células que não estão bem encapsuladas, o próprio nervo, a histamina também gruda na célula saudável, aí sim a gente começa a chamar isso de problema autoimune, que não é real, porque se tem parasita não pode ser autoimune, mas o resultado continua sendo a mesma coisa. Né?
Isso é importante entender. O corpo é lógico, funcional, sensacional, e resolve essas questões todas. Né? Então, assim, tirando da alimentação, a restrição da dieta de produção de muco, e o principal que ele cita é o que você falou, né? Soja, trigo, milho, glúten e lactose, né? Basicamente é isso. A base desse livro aí, Como Sobreviver à Selva Urbana, faz o primeiro degrau, né? Ele sai assim da alimentação que a gente chama de típica americana, que está toda errada, né? Mas não é só o hambúrguer, no caso. É todo esse ultraprocessado, químico, produzido com muita química, né? Já vai além do que a gente chama de produção bio, que não é orgânico, coisas diferentes, tá? O bio é um produto não hibridizado, não geneticamente modificado, porque o seu corpo é uma sinfonia com memória. Essa foi a parte difícil de aceitar. O seu músculo tem memória, os seus órgãos têm memória. E vai com a conversa do sistema imunológico, justamente por essa leitura dos cílios das células. Esses cílios, essa glicoproteína, lipoproteína, ela é produzida no fígado. O fígado que está em sobrecarga de tóxico não consegue produzir. Agora, o que a gente descobriu, já tem 20 anos, e ninguém quer falar sobre isso, foi quando eu comecei a ser perseguido, foi quando eu publiquei essa parte da história. Veja bem, a glicoproteína tem 640. 8 são essenciais para a vida humana. O seu fígado consegue produzir, a partir de qualquer açúcar ou gordura, essas necessárias, que a gente chama de essenciais, porque o corpo supostamente não produz. Mas, ou seja, em nutrição, se é essencial, você tem que se alimentar porque não tem. Então não pode ser essencial, não essencial, se o fígado produz, certo? Então, como o fígado produz a glicoproteína, a nutrição determina que aquilo é não essencial para você comer. Mas o fígado, para produzir a glicoproteína, ele já está no step, ele já está no pneu furado, ele já está suprindo uma deficiência, porque a glicoproteína e a lipoproteína está nos produtos alimentícios, principalmente nas frutas vegetais, que são amadurecidos no pé e colhidos no sol. Ao contrário, amadurecido no sol e colhido no pé. Sim. Né? Então, assim, a glicoproteína da fruta, ela se produz nos últimos 3 dias, 10 dias no máximo de amadurecimento. E como o cara está colhendo verde, o seu fígado obrigatoriamente precisa produzir a glicoproteína. Então a gente está num círculo vicioso de colher verde para estar fresco e maduro no mercado, não recebe a glicoproteína, o fígado está em sobrecarga para eliminar toda essa química que está no alimento, na produção própria, e nos remédios que a gente usa para tratar os efeitos colaterais da química. Então ele não consegue produzir a glicoproteína. Aí a gente está com o problema autoimune, certo? Porque cachorro que está saudável não pega nem pulga, nem carrapato, não tem doença, não tem nada, tá? Então estou falando do nosso cachorro aqui, ó. Sim. Se a gente estiver bem, a gente não pega nada. Né? Faz sentido isso, né? Faz. Se a gente tiver em equilíbrio, tem capacidade de tolerância. Começa na sensibilidade. Se torna uma intolerância. Aí se torna alergia deflagrada, doença crônica. E começava tudo no baixo ventre, nessa área pubendal, e aí afetou os rins, nível 3, nível 4 já está no intestino grosso, nível 5 é fígado, pâncreas, baço, nível 6 é pulmão, coração, nível 7 é cérebro, e aí a gente está morrendo, né? Já está no final das histórias. O sistema nervoso não é o cérebro, é o corpo inteiro. É todo o seu campo magnético, é tudo que você usa para se orientar, todos os seus radares, sensores, a sola do pé, né? Sim. Você vê isso na criançada, no bebezinho, ele fica uma gracinha naqueles tênis Nikes, mas a verdade é que a gente está acabando com a vida dele, né? Porque nós somos seres elétricos, temos que passar a eletricidade de cima para baixo. E quando põe a borracha ali, isolou, já era. Então o cara começa a caminhar, fica cheio de debris no arco, começa a ter dor no arco, muda a postura de caminhar, tá tudo errado. Deixa eu te interromper um pouquinho. O que eu estou vendo agora nos protocolos de hoje as pessoas, a gente está falando, antes você estava falando de muco, né? Que as pessoas estão começaram a achar que tudo é muco, então ficam totalmente sem muco, tá? Daí eu tô vendo um outro problema acontecer, né? Que as pessoas que estão ficando sem nada de muco, sem proteção, né? Também.
Daí que eu falo que a carnívora, ela é um meio, mas ela, para mim, né? Foi um meio, mas não consegue ser um fim, porque ela vai retirando o muco, né? Então tu tem que ter um equilíbrio uma hora, né? Entre a tua hidratação, né? Que a gente tá falando hoje ali no Stories, né? Entre tu ter água no teu corpo, né? Porque o muco também é água, né? Tá hidratando o teu intestino, enfim, né? Ele não pode ficar um intestino quente, né? Sem aquela proteção, né? Então eu tô vendo hoje que as pessoas são muito radicais. Ou eu vou fazer a vegetariana e vou me encher de muco, ou eu vou fazer a carnívora, vou botar para aquele ai, não vou comer mais nada, entendeu? E vou ficar sem muco nenhum. Daí vai dar outro problema, né? Então eu acho que tem que ter saber ter esse equilíbrio, né? E depois desse equilíbrio ser encontrado, então eu acho que essa parte tua aqui entra muito bem, né? Principalmente eu vejo na minha cervical, né? Como eu ando toda hora, computador, celular, com a cabeça à frente, agora eu começo a andar na rua já olhando para as árvores. Né? Eu já penso assim, sou que nem um pré-histórico, vou olhar para as frutas, procurando fruta na árvore, sabe? Vou pensar, não penso que eu sou meio boba, né? Que eu não estou dando bom dia para ninguém, né? Eu estou lá, mas é para mim, cervical, liberar, né? Nariz para cima, né? Nariz para cima. Né? Nem me dá bom dia, a Verônica fala vazando assim, né? É isso aí, daí essas coisas que eu estou aprendendo consigo, né? Você disse diversas coisas importantes, né? Inclusive eu vi a sua matéria no Rio Stories, tirei uma imagem e joguei assim polemicamente no grupo do Telegram. Eu tenho um grupo lá, não sei se você está dentro. Falei assim, vamos ver hoje na live se essa é a questão, né? Então assim, tem diversos pontos para esclarecer aí. Tem. Veja bem, não nada linear, né? As respostas estão... Bem, aí eu não sei, vamos lá. Porque eu vou usar a palavra linear para explicar o equilíbrio. Tá. Então, linear em forma de onda. Né? É difícil explicar algumas coisas para a pessoa, mas é pura física quântica. A gente pode estar na posição de observador ou pode interferir, certo? Tá. Então, quando você está interferindo, você tem o resultado no teste de acordo com o seu intento, com a sua atenção. Mas não é disso que eu quero falar. Tá? Mas sim, a gente interfere. Né? A intervenção é diferente da teoria do estudo, da pesquisa em Oxford. Sinto muito. A intervenção diária na clínica é uma coisa completamente separada, uma tristeza enorme minha, uma melancolia gigantesca. Não tem um diálogo com as pessoas, né? Então o médico, ele talvez, um doutor, desculpe, né? Não é qualquer área, mas um doutor que trabalha na área que eu trabalho, né? Seja cardiologista, dermatologista, oncologista, seja gastroenterologista, não importa, né? Fisiologista, não importa. Importa que ele estuda talvez 19 minutos de nutrição, aí passa o resto da vida trabalhando com remédio para curar problemas que a má nutrição causou. Tá? É o resultado de má dieta. Né? Então, se o seu carro, você chega lá e põe uma cerveja no tanque de gasolina, qualquer idiota vai falar assim, meu Deus do céu, se o carro andar, você vai ter que trocar algumas peças. Seja lá o filtro da gasolina, o que quer que seja, mas provavelmente você vai ter que trocar o motor inteiro, né? Ninguém vai falar mal disso, certo? De um pensamento assim, olha, você tem que botar o lubrificante mineral para não botar o sintético, né? Se começar no mineral e passar para o sintético, vai dar uma borra gigantesca, né? Que vai acumular-se nessas juntas e aí não vai mais funcionar. Ninguém discute sobre isso. Mas a verdade é que, olha, o alemão não liga a chave do carro sem ler o manual de instrução, né? Estou gastando 150 mil euros para comprar meu carro, eu vou ler o manual de instrução, né? Aí já não é assim no mundo inteiro. Né? Você leu o seu manual de instrução do seu carro, não? Você leu? Não? Porque uma coisa é instintiva, você liga a chave, já aprendeu a apertar o acelerador, pisar no freio, vai embora, né? E aí, quando falha alguma coisa, aí você olha no manual de instrução, certo? Pilotar um avião é muito parecido, né? Você chega na cabine, está cheio de instrumento com luzes verdes, luzes vermelhas, aí você abre o manual de 1.500 páginas e fala assim, essa luz vermelha aqui não é mecânica, não é hidráulica, posso continuar viajando. Vai embora, certo? Mas se tiver muita luz vermelha, você também tem que parar o avião e o carro para consertar. É isso que o pensamento da cinesiologia é. Eu estou te dando o manual de instrução, cabe a você ler e se interessar e pesquisar ser.
que isso é a vida, né? A exploração da sua experiência, né? Com o físico, com o emocional, com o namoro, com o relacionamento, com o estudo, né? Como funciona a memória, como funciona o músculo, como funciona junto, o que é a cadeia cinética. Olha, dá para escrever. Eu tenho 17 livros, né? Eu estudo anatomia há 35 anos, eu não consigo não estudar anatomia todo dia, né? Porque sempre aparece algo novo. Mas o básico é, põe gasolina, o carro funciona, liga a chave, o motor funciona, eu acelero, piso no freio e vamos embora. Né? E aí aparece um problema, vamos olhar no manual de instrução, mas não tem, né? Qual é o manual de instrução que você tem? Né? Não tem. Então tem um gap, né? Tem um buraco. A gente tenta preencher isso. Peter, o que eu acho mais bacana é que tu entende da anatomia orgânica e a energética. Anatomia energética. Isso que eu acho mais porque não dá para separar. Isso que eu acho mais Não dá para separar. Não dá para separar. Não dá para separar. Nós somos seres elétricos, campo magnético, energia radiante, e essa é a questão da hidratação. Tá? Porque o sistema de hidratação, veja bem, nada vai ser entregue no corpo se a linfa não sair, para começar. Então, se tem uma contração muscular a ponto de empedrar, aquele nódulo linfático, ele cria um problema, ele compromete uma área inteira. Então, aquela área já não é quimicamente igual em todas as áreas. Né? Não dá para eu tirar o sangue periférico e achar que eu estou vendo o sangue dentro do fígado. Não funciona dessa forma. Tá? Porque há compartimento, sim, é assim que funciona. Veja bem, não dá para você comer uma feijoada e nadar porque você afoga ou você tem uma constipação. Há uma quantidade de sangue que tem que ser dirigida, a gente acreditava, por sistema valvular, mas não é tão simples assim. É muito mais complexo. Quando eu comecei a estudar músculo, a contração muscular ocorria puramente mecânica. Actina, miosina, um era a base do músculo, a estrutura, o outro era o movimento, que era a actina, né? Então formava-se uma ponte de proteína que chama sarcomera, ocorre a contração. Se não entrar uma molécula de ATP, que é a gasolina do músculo, né? Que é a adenosina trifosfato, não tem liberação, não volta à posição normal. Ele fica contraído. E para liberar, mesmo quando ele solta, ele tem uma fricção interna. Essa fricção interna permite a você, por exemplo, pegar o seu filho na mesa, no banco, pesado já, e carregar para baixo, e às vezes você não consegue pegar de baixo e botar na mesa. Porque tem uma fricção interna, um freio interno, que a gente fala assim, olha, quando eu vou treinar, o que cresce mais é esse movimento de extensão negativa, né? Que a gente chama de concêntrico, excêntrico. Mas não tem só essas formas de contração. A contração não é mecânica assim. Ela é mecânica assim. Ela tem que se estabilizar em tudo ao mesmo tempo. Não é tão simples assim. Então aí veio um japonês que falou, olha, isso aqui não é mecânico, não. Isso aqui é eletromagnético-mecânico. Ou seja, tem um choque elétrico, uma informação magnética de memória. Aí falou, então é inteligente, tem memória. No campo magnético de cada músculo está guardado o trauma do impacto, seja ele pelo intestino, ou seja ele pela batida repetida do tênis, no caso. Né? Então há um trauma, há uma memória do trauma que faz essa contração e a liberação ser praticamente impossível, né? Quando está comprometido o sistema linfático, porque o sangue não vai entrar para trazer mais energia se a linfa não sair. A sujeira não sai pela veia, porque senão ia direto para o pulmão, para o cérebro e para o coração. Ela passa pela veia e vai para o nódulo linfático, fica um tempo ali acumulado e depois ela tem que correr, e vai correr especificamente pelo fígado, pelo rim, por todas essas partes que causam especificamente dor lombar. Né? A dor lombar não vem do nada, ela vem de uma contração intestinal. Né? Essa contração intestinal do nervo vago, que é uma área de perfuração do parasita, exatamente do lado do umbigo. Né? Então, as costas já estão comprometidas, o glúteos, porque é uma conexão só, uma árvore só de nervo. Na hora que o nervo vago está afetado, então o nervo ciático está afetado. E aí as pernas começam a virar para dentro, que é um típico marcador de dor. Né? A gente se contorce quando tem dor de barriga, faz careta. Né? Isso é realidade.
há uma contração muscular, essa contração muscular é que a cinesiologia busca como chave do tesouro para abrir aquele cofre e falar assim, aqui está o trauma, vamos eliminar isso. Né? A gente precisa achar aquele momento de contração do trauma. Né? O cara vê um acidente na rua, está no nervo occipital. Na hora que ele faz, está no diafragma. Na hora que ele se prepara para movimentar e entrar em ação, né? E talvez não entre, porque ele pensa, vou dar um chute nesse chefe colérico, né? Enche meu saco, gritando comigo, tá ameaçando a minha vida, ele não é mais o chefe, ele é um urso gigantesco, polar, partindo para cima de mim, você tem que se defender, você entra em fuga luta. E aí você pensa em dar um chute, aí vem a civilização e fala assim, não vou fazer isso, mas o seu corpo já preparou, já fez, já está tudo na energia preparada. Porque na hora que a adrenalina vem, você não precisa ficar fazendo aquecimento aeróbico, você vai e parte para a porrada. Né? O corpo é assim. Ele decide, para ele, se você pensar no acidente da dorzinha do tênis, você está jogando tênis naquele momento, entende? Aquilo é real para o corpo naquele momento, porque o cachorro e o corpo só conhecem o aqui e agora. Ele tem memória do trauma, mas ele não consegue discernir se você está só lembrando do machucado ou você está vivendo o machucado naquele momento. É a repetição daquela química que fica batendo naquele trauma até a pessoa estar completamente torta o resto da vida. Né? Certo? Essa é a então, assim, a relação é muito complexa. E quando você está machucado, repetindo o trauma, esses receptores químicos da parede celular, eles formam estruturas de absorção dessa coquetel de dor. Né? Que ele fica viciado na dor. O corpo se vicia na dor, como ele se vicia no prazer, porque é a forma dele aprender. Sim. Aquele cachorro que quando você sai fica latindo o resto do dia, né? E aí ele morde você porque você só recebe atenção quando você faz aquilo que faz ele morder. Aí ele percebe que aí começa a destruir o seu chinelo, destrói a sua almofada, destrói a sua cama. Né? O corpo é muito parecido. Ele age como um cachorro grande, como uma criança de 3 a 5 anos de idade, mas ele tem uma memória. Aí o japonês soltou essa, né? E a gente começou a olhar, e é verdade. Tem inteligência, tem sabedoria, tem memória ancestral, tem tanta coisa. Toda a sua memória não está nos neurônios do cérebro, ele está nessa cadeia de células que contraíram naquele momento. Está tudo junto, numa coisa só. Não tem separação. Por isso que o equilíbrio não é um ponto, que é o que a Verônica falou. O equilíbrio, aí eu vou usar o que eu discordei, ele é uma média numa linha, né? Uma linha ondular. E aí que entrou a física quântica, porque não existe linha de luz, tudo que você vê a luz, né, refletida, a refração de luz, ela é espiral, ela é ondular, é uma onda. Então a gente precisa descobrir nessa onda, restringindo automaticamente a alimentação, por exemplo, né? O que tira o muco? O que acrescenta muco? O que tira o muco? Né? Para você tirar uma média dessa onda. Exatamente. E achar o seu ponto de equilíbrio. Não, mas é exatamente sobre isso que eu falava, Peter. Na medicina chinesa também não existe equilíbrio. Se a roda gira muito rápido, né, não entra em pane, né, o negócio. Então tu tem que ter um órgão que dá uma paradinha, uma freada, para depois ter né, para continuar. É a mesma coisa que tu está falando, só que de uma maneira... Sim, né, absolutamente. Visão, agora, veja, o problema do chinês é que eu sou alemão, né? Entendeu? Eu não sou chinês. Sim, sim. No rice here, baby. Kartoffel, né? Batata. Right? Mas a então, sabedoria assim, o meu mestre chinês... Vem de lá, né, o negócio. Porque o de lá também vem de outro lugar, né? Daí eu não sei, né? Daí da onde que vem, né? Mas o de lá tem muito dogma, muito misticismo, porque a cabeça fica maluca com aqueles nomes lá, aquelas letras. Eu sinto muito. Isso aí, ó, sabe por quê? Porque eles não querem entregar a verdade. Eles querem entregar um mistério. E aí mantém você preso. É a mesma ideia da medicina clássica. I'm sorry. Nada contra a medicina tradicional chinesa. Eu sou um fã, tá? Como eu sou um fã da yoga, mas eu tenho que falar aqui apenas a verdade. A verdade é que o alemão é muito mais efetivo. Sorry. Porque é simples. Tira esse dogma. O problema é entender o alemão, né? É? Não tem nada. As traduções em chinês ainda vêm para o Brasil. Agora a tradução em alemão não estou vendo nada. Não,
Eu achei que você era dessa área. Não, Born é bem alemão, né, cara? não Pode tem ser uma inglês palavra. depois. Aliás, eu tenho uma palavra. Born, Verônica Born, é alemãozaço. A Lisboa não, a Lisboa já é portuguesa, e a Península Ibérica, mas Born é muito alemão, cara. Eu não sei se é austríaco, alemão, enfim, ali no meio ali. Né, mas... se o seu Verônica fosse com K, aí você não tinha escapatória. Eu ia falar que você é alemã também. Agora, como alemão não tem C, né? Agora tem C, mas não tem C, tem K. Então, Carlos em alemão seria com K. O Born não é alemão, Verônica, o teu Born? Então há controvérsias entre alemão e austríaco, e ali na divisa das duas coisas. Não é? Mesma coisa. O meu mesma coisa. Eu sou Wolf, meu avô materno era Kettermann Wolf. Eu sou a Wolf. Verdade, ó, 3 alemãozinhos aqui. Se vocês não me entenderem, a culpa não é minha. Verdade. Não, mas assim, essas questões todas do muco, secura, né? Isso é uma parte importante que eu ainda não coloquei. Quando a gente fala de liberação mio, é músculo. Facial, fáscia, né? Então a face é o berço, né? A face é a cama. Então entre o osso e o músculo não se conecta direto no osso. Tem essa pelezinha rosa, né? Que é a fáscia, onde corre o nervo, a gente chama de nave, né? Nervo, artéria, linfa, veia, né? Por cima desse berço. Esse sistema é um alcalino, o outro ácido, o outro passa eletricidade e o outro está limpando o ambiente, né? Certo? Então, esse sistema aqui, ó, tá limpando, quer dizer que também do parasita, no caso, né? Esse sistema aqui, ele é um sistema de bateria. Em cima de uma fáscia hidratada e também com luz UV, que fica maleável, distendida, se torna uma fibra ótica de transporte de informação fora do nervo, extrapiramidal. Porque vai pelo campo magnético, não vai pelo nervo. O impulso do nervo é 26 km por segundo. É muito rápido. Mesmo assim, não pode ser responsável por 5 minutos de uma dança, de uma bailarina perfeita, no equilíbrio, na música. Não funciona dessa forma. Seria muito vagaroso. Agora a gente sabe, né? Então, o campo magnético é o que é o seu sistema nervoso de verdade. Inclui o chi, a aura, axé, mana. É muita coisa, e tem buracos causados pelo parasita, manchas negras endurecidas nesse campo magnético. Não dá para separar o campo elétrico magnético da informação do trauma, da liberação miofacial, por sinal. Uma unidade, exatamente. Não dá. É porque, no final das contas, tudo tem a sua signatura eletromagnética, que diferencia. Uma maçã de hoje não é igual a maçã de 4 dias depois. Não é a mesma coisa mais. Então, se eu tiro a maçã da árvore, em 6 a 8 horas ela começa a perder a eletricidade. Aquela água elétrica que o vegano diz ter na maçã, ela não existe mais porque ela está sendo colhida verde, né? A glicoproteína não existe mais. Então o fígado fica em sobrecarga. E aí o fígado está em sobrecarga porque o intestino também está sujo, aí está lutando com o parasita que está limpando a sujeira. A palavra parasita talvez não seja nem uma boa escolha, sabe? Porque ele faz parte do ambiente. Faz parte. Né? Afinal de contas, ele faz parte. Né? Assim, os problemas são inúmeros e todos eles, realmente, para mim, sem dúvida, começam no cérebro intestinal, que é a palavra correta, tá? Então, assim, vamos lá. Intestino é o cérebro número 1 porque é o mais antigo, afinal, a gente nasce no umbigo, né? Sim. O primeiro músculo que você constrói é o iliopsoas, que contrai justamente esse músculo diretamente e faz o desvio de septo, trava o osso de forma diferenciada, ele não está igualado, só de botar a mão aqui eu já sinto que não está igual. Então meus dentes ficam diferentes. Peter, a minha postura no quadril... eu vi ontem uma foto minha, eu lembrei tanto de ti, eu vi uma foto minha da minha identidade de... Foi depois que minha mãe faleceu, acho 2017. E eu tava parada assim com a identidade, que eu tava numa fila de espera, assim, eu fiz a metade, assim, coloquei meu rosto de um lado, meu rosto do outro, completamente diferente um lado do outro. Completamente. Ou assim... O olhar diferente, ou assim, tudo diferente, ou assim, e hoje meu rosto está diferente. Hoje o meu rosto está diferente do que estava naquela foto. É o que a gente falou, né? A dor causa careta. O estresse causa. Olha que esse lado tem e esse lado aqui não tem, ó.
Tem, mas isso aí você vê aqui, né? E aí você percebe como está tudo ligado com o quadril. E não dá para separar o ombro do quadril, o joelho do rim. É o lado ruim, não dá. É esse. Dói aqui. Querida Verônica, para com isso, você não tem lado ruim. Não, mas é o lado que funciona menos, né? Ó, em alemão a gente ia falar assim, ó, fishing for compliment. Só que isso foi em inglês, né? Fishing for compliment. Você está pescando por cumprimento, elogio. Eu vou te elogiar, você está lindo, você está super bem, não tem lado negativo. Pronto. Olha, eu sou casado, o pessoal não é assédio sexual. Né? Que faltam, né? Falta claro, algumas, todos nós temos, né? Se a gente não tiver mais limitação, foi o que você disse na nossa última conversa. Aí você está perfeito e não está mais aqui, pô. Verdade. Para você poder estar aqui, você tem que ter algum espaço de evolução, de desenvolvimento para a perfeição. Somos perfectíveis, não perfeitos. Somos perfectíveis, não perfeitos. Isso aí é uma coisa que está acontecendo, é que as pessoas estão procurando essas pílulas mágicas, né? Acham que vai melhorar tudo de um dia para o outro e não aceitam esse processo, né? Essa caminhada, essa dificuldade que porque eu estou aqui nessa caminhada desde 2018, né? Que eu comecei, indo e vindo e melhorando, dá piora, melhora mais um pouquinho, piora mais e mais, e depois melhora muito, né? Então, as pessoas acham, não, já está piorando, não está dando certo, já vou para outro tratamento, sabe? Mas tem que continuar, não adianta, é isso aqui que a gente está falando, a gente tem que continuar, né? Tem que ter uma... entendeu? Não adianta ficar procurando, não, mas será que é esse suplemento? Será que é esse não sei o quê? É muita dispersão hoje em dia, né, que eu vejo, né? Uma vez me perguntaram, não sei se eu faço uma mentoria contigo ou com o Peter, me falaram isso esses dias, né? Eu falei assim, olha, tu tem que fazer com os dois, porque cada um vai dizer uma coisa diferente do outro e tu vai aprender eu teria dito, faça com a Verônica, que ela é muito mais legal do que eu. Não, mas simpática. É que tu tem percepções que eu não tenho. E eu tenho percepções que tu não tem, eu sei disso aí, sabe? E a Lu aqui em cima tem um monte de percepção que eu também não tenho, sabe? O jeito que ela fala de emoções, da parte dela terapêutica, assim, ela me mandou áudios uma vez que eu fiquei, sabe? Assim, eu chegar a me arrepiar, sabe? Eu falei, a Lu sabia do que eu já tinha feito na minha vida, do que eu ia fazer depois, sabe? Parecia aquelas que tinha uma bola de cristal me lendo, sabe? Então, cada um tem muito a acrescentar. Sim, mas no fundo, eu sou aquele cara chato que sabe tudo, né? O cara que sabe demais. É um chato entende? Mesmo. Eu sou chato. Não tem problema. Eu não tenho problema de ser chato. Eu sou alemão, é fácil ser chato, entende? Não é tem essa questão. Não é isso aí, só que eu descobri o nome, isso aí o meu filho tem, eu tenho, tu também tem, isso aí é hiperfoco. 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 Por isso que eu falo, eu sou autista. Nerd disfarçado de atleta. Todo e ninguém mundo acredita. Todo mundo tem hiperfoco. Aí começa essa história, né? Porque no final somos todos autistas, nerd, com uma capacidade máxima de focar em alguma coisa obsessivamente, ou nenhuma capacidade de focar em nada. Mas continua sendo o mesmo leque, né? É o mesmo leque. Né? É interessante, né? A parte emocional, aí, querida, não tem limite, né? Vai embora, certo? Não tem limite na parte emocional. Não tem limite, é complicado, é assim, valente, amor, né? É tanta possibilidade, né? Cada um a sua. Mas pelo corpo é mais fácil, né? Tanto a parte da alimentação, quanto a parte do machucado, quanto a parte emocional você vê no corpo. O corpo fala. Então eu busquei esse caminho, eu fui abrir essa porta. E cada um abre a porta para chegar na sua... Veja bem, os obstáculos, as pedras no caminho, é o próprio caminho. Né? E se você recebe aquele desafio, é porque você tem a força para superar. Né? Deus te deu o talento, a capacidade. Você não precisa do Peter. Você pode precisar da Verônica e da Lu, mas do Peter você não precisa, com certeza. Porque o Peter dá tudo de graça de qualquer maneira, sabe qual é? Então, assim, vamos lá, querida, eu ganho dinheiro com aquilo que vocês desconhecem da minha vida, entende? Não, agora eu entendi. Repete. Eu ganho dinheiro com aquilo que vocês não conhecem da minha vida. O que vocês conhecem de mim é o que eu distribuo. Exatamente. Isso eu dou de graça. Eu dou de graça porque a cura não pode ser valorizada, né, a ponto de ser escondida
das pessoas que estão doentes. Isso mesmo. É impossível isso para mim. É impossível para mim isso, pessoalmente. Né? Eu falo tudo para todo mundo. Eu entrego. E sabe por que eu entrego? Porque eu sei que o cara não vai acreditar que a cura dele pode ser tão simples como passar 5 semanas comendo carnívora pura, que é uma loucura, né? No primeiro momento, com o conhecimento que a gente recebeu, só de falar que tem que ficar 5 semanas comendo só carne, você não vai morrer de câncer, você não, sei lá o quê, ou vegetariano, que é o outro lado do leque, né? Mas, olha, veja bem, quando o vegano ele não existe. Ele come a sua própria parede intestinal. Bom, então, 250 gramas de proteína da parede intestinal, eu prefiro fortalecer a minha parede intestinal. A única coisa que fortalece a parede intestinal é a carne vermelha. Não adianta bater pé, não tem jeito. Quem tampa o buraco do parasita, a única coisa que tampa o buraco do parasita é a gordura animal. Pô. Então, assim, seja lá o que for que você escolha fazer, no mínimo vegetariano, de acordo com as estações do ano, tá? Porque ficar a vida inteira comendo mamãozinho, se o mamão é o problema, vai causar, a partir da 5ª semana, começa a virar tóxico no corpo. Sorry. Não adianta. Você pode pegar o melhor prato do mundo com tudo que... E a gente fez esse teste na Alemanha, e vocês vão morrer de rir, porque é granola com pedaço de fruta e iogurte. Vou repetir, veja bem. Granola com pedaço de fruta e iogurte fecha todos os nutrientes que você precisa, supostamente de acordo com a nutrição moderna, para você viver. Só que a partir do 15º dia começa a virar cada vez mais tóxico no intestino. Antes a gente, na época do teste, não sabia do problema do lactobacilo, da intolerância ao glúten. Não sabia. Ainda dessa forma, né? Isso é anos 90, tá? Época de faculdade, pô. Então, assim, 92 deve ter sido isso. Muito tempo. A gente ainda nem tinha esses problemas todos com a margarina que a gente vê hoje, né? Não tinha... Óleo de canola não existia para mim, entende? Antes de 2014 eu não conhecia óleo de canola. Eu conhecia como diesel. As coisas são dinâmicas, né, cara? Vão mudando, né? Aí, no final das contas, assim, se você não acompanha a dinamicidade da mudança da dieta, do conteúdo dentro do alimento, você não sabe o que você está fazendo de verdade. Né? Mas a verdade é que o vegetariano, ele ainda tem uma chance de sobrevivência. A combinação ideal é ovo vegetal, funciona. Carne com vegetal não digere muito bem. Então, faça a sua carne. Faça a experiência. O vegetal sozinho, ele pode ser um caminho de cura, mas depois de um certo tempo, porque é remédio, você não pode ficar tomando remédio o resto da vida, o tempo todo. É remédio. Afinal, o pesticida é o que a planta usa para se proteger dos predadores. Isso inclui o ser humano também. Mas a verdade é que a ciência tem avançado muito na relação da nutrição, relação de cetogênica, low carb, paleo. A gente tem 20 anos agora em cima disso, né? Não muito mais, mas assim, pesquisa empírica, tem pelo menos 30 anos, mais 20 anos de lá para cá, porque pessoas como você e você começaram a se interessar. Porque na hora que a gente começou a estudar low carb dentro da faculdade, fechou tudo. Não tinha mais dinheiro para fazer nada. Né? Porque eles não querem curar. Mas planta é remédio. Planta é pesticida. Nós somos a peste. Então, assim, o animal, como o boi, que tem 4 estômagos, um fígado do tamanho do meu peito, desse tamanho é o fígado do bicho, né? Ele tem já, por si só, naturalmente, capacidade de eliminação do tóxico da grama, que causa coceira no meu sistema nervoso. Automaticamente, o dele, natural dele, é o step up, né? Ele pega a grama que me faz coceira e me faz vomitar e passar mal e transforma isso numa picanha, né? Que é altamente nutritiva, completa em termos de nutrição, né? Mas a gente não estava olhando a carne vermelha porque achava que causava câncer. Então chegamos a granola, iogurte e pedaço de fruta. E os alemães pegaram isso para café da manhã e começaram a ficar careca, perder dente, ficaram uma... O alemão, olha, você sabe, né? O saxão, o alemão, o viking é cabeça acima, né? Tá pequenininho, virou indiano. Ficou pequeno. Parou de crescer. Tá encolhendo o cérebro. São 20 anos. Não tem mais discussão sobre isso, entende? A planta que não é bio, que é híbrido, você não digere. A planta que tem defesa química, você também não digere. A planta que tem uma celulose muito casca grossa, você também não digere. Você tem que fermentar.
E a fermentação, ela pode ser muito boa, ela pode ser muito mal. Veja bem, 2 graus, 26, 27, no máximo 28 graus, ótimo tipo de fermentação. Qualquer coisa acima disso, virou podre. Qualquer coisa abaixo disso, virou podre. E é muito difícil você organizar um produto fermentativo e estar com a bactéria, com o fungo correto. Não dá para produzir kombucha e kefir em casa. Horas. Isso é besteira. Porque você já está produzindo cerveja na sua barriga toda vez que você come salada de noite. E o agente fermentativo é o cara do muco. É o cara que interrompe a digestão, que faz o baço produzir muco no lugar de digerir. Então, assim, algumas coisas realmente, né? Veja bem, telômero. Sabe o que é telômero? Já ouviram falar? Sim. Uhum. Sim. Na genética, o telômero é o marcador de longevidade. Eu ainda não estou 100% nessa, não, mas eu vou discursar sobre isso. Então, assim, o tamanho do telômero diz uma expectativa de vida mais longa. Quanto mais longo o telômero, mais longa a vida. A única coisa que aumenta o telômero é a carne vermelha. Não dá para ver que tem uma opção de gente falando coisa aí que eu não estou conseguindo. O segredo está nos telômeros. O segredo está nos não telômeros. Tá. Sorry, não tá. A gente já passou por essa, mas vamos lá. Daquela que ganhou o prêmio Nobel, né? Da Elizabeth Blackburn. Né? É um livro, é interessante, mas eu leio só o que me interessa. Eu sou a pessoa que leio só o que interessa, né? Assim, vou nas partes mais interessantes e vejo se presta ou não. Focada. Eu tenho hiperfoco. Qualquer livro é assim. Eu só vou onde tá minha pergunta, eu vou lá na pergunta e... Aí, você vai ler nesse livro aí que astragalos melhora o telômero, que ashwagandha melhora. Tem uma opção de nome louco aí, noni. Tudo é mentira. Tudo é mentira, tudo é mentira. Nada é verdade. Quando você pega no preto e no branco no alemão, ele vai lá e olha, não. Não, mas eles Carne falam vermelha. coisas boas, exercícios, falam coisas, meditação, ela fala várias coisas interessantes. Não é só... Sem dúvida. Sem dúvida. Aí sim, né? Não, eu sei. Mas essa questão da meditação, aí a gente já está na outra parte da história, né? Claro. Veja bem, meditação é melhor do que dormir. Para quem está com cortisol alto, meditação com Deus, oração, muito melhor que meditação. Isso eu mesmo. sou mestre meditador, né? Eu ensino meditação, sei lá, 500 anos já. Então, assim, eu tenho sobre Melchizedek, do Loja Secreta Melchizedek. Rosenich é o nome dessa técnica. Eu tenho diversas técnicas. De Siva, Mind, Method, todas elas eu ensino para todos os treinadores, porque sem a capacidade meditativa, você não consegue realmente ser um bom terapeuta de toque. Né? Você não consegue ser um bom treinador, porque você se sente completamente sugado, porque esse é o trabalho. Né? E aí no final do dia você está esgotado, pneu furado. Você tem que meditar de olhos abertos. O verdadeiro meditador, ele não adormece. Ele está de olho aberto, que é o Qigong. É isso que você faz, Verônica, certo? Não, com mais sucesso, menos sucesso, todo mundo faz contemplar. Né? Vai na natureza e vê aquela pôr do sol. Se eu meditar de olho fechado, eu durmo. É isso que tu falou, né? Eu durmo. Eu não consigo. Mas também é bom, né? Também é bom, porque aí que você constrói a melatonina, que na verdade foi o que me trouxe para essa conversa. Melatonina. Ainda nem cheguei a falar sobre isso. Vamos lá. A questão toda é que se você não produz melatonina, os seus músculos fáceis eles não respiram. A sua saliva, que é a questão da hidratação, a secura, né? Claro, você está produzindo 1,5 litro de muco por dia. Você está produzindo líquido linfático. É tanto líquido que você está produzindo, suor, tanto líquido que você está produzindo, que é ridículo falar, né, da pessoa que está bebendo apenas 2 litros de água. Como é que ela consegue produzir 5 litros de fluido do corpo com 2 litros de água? Não é? É tanta coisa mais importante do que isso, né? Entender essa questão da hidratação, que é fundamental para os seus órgãos poder passar eletricidade, ter o campo magnético funcional, poder absorver o impacto. Então, a fáscia, para ser hidratada, ela não recebe do sangue hidratação. Ela não recebe da linfa. Ela tem que passar de célula para célula, como aquela fileira de bombeiro, com um balde d'água, cheio, né? Aí tá pegando fogo ali, eu pego o balde cheio, passo para o outro, caiu um pouquinho, quando eu chego lá no final da fila, tem 2 gotas para jogar lá dentro. É isso que acontece quando o sistema linfático está endurecendo. Isso é um sinal de subnutrição.
Quando você está subnutrido, o vegano tem isso, né? Ele está com as artérias endurecidas, as veias endurecidas, sistema linfático falhando, a pele ficando fina. Para mim é subnutrição, mas o obeso, ele está subnutrido. Ele está inflamado por todas essas mesmas razões. Né? Que é a falta de hidratação, por cólica intestinal, devido à má dieta. No fundo, isso é o que eu posso intervir, né? Dieta, movimento, meditação, contemplação e a natureza são as coisas onde, no dia a dia da prática, né, da clínica, do consultório, eu tenho como melhorar a vida do cliente, né? E é imediato. Uhum. E basta um toque, basta um abraço, né? Basta ele estar na minha presença, no meu campo magnético, para ele mudar. Verdade. Basta ele escutar uma palavra amorosa ou uma bronca, porque o choque... Você conhece com certeza o Tim Robbins, né? Aquele grande palestrante. Uhum. Ele fala palavrão o tempo todo. Ele entra chutando a porta, né? Ele fala, isso aí cria um choque. O choque, a crise, é uma chance de cura, né? Libera o fígado, né? Aí, a adrenalina tem que ser solta ali no suprarrenal, né? Então o choque, o susto, ele pode ser curativo. Uhum. É isso que eu faço, né? A minha liberação miofascial, a minha técnica mundial de liberação miofascial é dar o chute na canela para acabar com a dor de cabeça. Eu crio um trauma novo para apagar o trauma velho. A memória do trauma velho eu apago pela dor. Se possível, o mínimo de dor, claro, né? Uhum. Com certeza muito menor do que o trauma. Eu tô com medo de ir ao Rio de Janeiro. Só para colocar que eu tô com medo desse chute na canela aí. Vamos. Isso é porque Deus te ama. Deus já está te dando desafio para você poder ficar mais forte e superar e aparecer. Desafio, eu tô lá, gente. Eu tô lá, não, né? Antigamente eu era covarde, né? Mas eu digo assim, a primeira coisa que eu trabalhei foi o mental, para poder ter coragem, né? A coragem é a coisa mais importante. Lu, né? Eu vou convocar você para você falar para ela o que ela errou agora. Vai, fala. Vou convocar você. O que ela fez de errado? Eu não prestei atenção no que ela falou, eu estava focada em te dizer o seguinte, que é muito importante a gente deixar aqui nessa live hoje, eu queria muito que tu falasse um pouco do toque terapêutico, porque tem pessoas aqui que nunca ouviram falar no toque terapêutico, né? Porque uma das coisas que eu fiquei mais... no aulão que eu fiz contigo, naquele aulão de 4 horas, assim, que foi tão maravilhoso, né? Que eu entrei com uma 4 horas? 4 horas foi. E que eu entrei com uma dor no maxilar aqui do lado esquerdo, entrei com uma dor no maxilar e com o toque ali, nunca mais voltou a dor. Calma, vamos. Então isso eu acho... A gente tem que fazer isso para igualar, né? E outra coisa bacana, a dor tava aqui, tem que fazer eu outra. acho importante tu falar, também para mim trouxe muita qualidade, foi a questão do dormir sem travesseiro, né? Desde que tu falaste no aulão do dormir sem travesseiro, eu comecei a dormir sem travesseiro e é impressionante, assim, como é que eu posso... O relaxamento pela manhã, como a gente se sente diferente sem o travesseiro. Então isso é algo também que é importante tu falares para elas, porque são as maiores queixas, né? Nós que temos o nosso grupo ali, é justamente pela manhã. E quando a gente fala, eu só posso falar daquilo que trouxe benefícios para mim. Mas por que desse benefício? É sobre isso que eu queria que tu falasses para elas. Mas, querida, eu dei para você dar para elas, isso tudo. São ferramentas, é como escovar dente, né? Tem que mostrar, não tem que ficar esperando o Peter para mostrar. Você já sabe fazer, você usa, passa à frente. Senão não tem sentido eu ficar distribuindo isso. Né? Agora, antes de eu falar tudo isso aí, Verônica, é a segunda vez que eu vou te corrigir hoje, hein? Presta atenção. O seu grande problema tá em se criticar, cara. Você não era covarde. Você não é covarde. Não fala mal de si próprio. Já tem tanta gente nos criticando, você ainda vai ficar falando mal de si? Não, mas isso não é uma questão de autoestima. Entende? Não é uma questão de autoestima. Não é de falta de autoestima. Isso é a repetição do trauma. Quando você falar alguma coisa errada... Eu sempre achei que era uma questão de falta de autoestima minha anterior.
Eu sempre achei que a minha autoestima veio assim, começou a crescer aos 28 anos, tá? Eu tenho 41, para quem não sabe. Eu comecei a trabalhar a minha autoestima aos 28. Até lá eu não tinha nenhuma autoestima. Mas veja bem, se você não tem autoestima, você não tem problema com a autoestima. Você só não tem autoestima, ponto. Aí tanto faz se a camisa tá furada ou velha, é importante é que eu recebi ela do meu avô. Tem que ter uma estratégia. Veja bem, isso aqui eu trouxe de Nova York. Beleza, então eu vou guardar porque tem uma história, ele me diz alguma coisa, entende? A sua vida não é uma quinquilharia chinesa. Né? Você precisa de coisas que te dão história, mas você não precisa de tanta coisa quando você não tem autoestima. O problema não é não ter autoestima. O problema é ficar em dúvida sobre se é alto ou se é baixo e ter que trabalhar. Larga, desapega, solta aquela história de ser covarde. Você nunca foi covarde, você é vitoriosa todo minuto que você levanta da cama de manhã, que a Lu estava falando. Esse momento, né? De, pô, eu vou ficar na cama porque eu tô com dor, não, eu vou levantar porque... Isso é ser campeão. Sim, mas essa é uma coisa que antes eu não era assim. Agora eu digo, uma coisa que eu tive que trabalhar para fazer, para acontecer, para sair desse, sabe? Ai, coitadinha de mim, aqui tá todo mundo nisso, né? E para sair disso aí... A técnica chama cheque em branco. Hã? Como é que é? Dá um cheque em branco. Já resolveu? Resolveu. Não tem que ficar... sim, resolve tudo. Resolveu, apaga. Vamos lá. Tá, então tô correndo em Viena. Se tiver cheque em branco e resolver, não tem depressão. Bem, aí já vai um pouco além, porque tem parasita envolvido no pensamento depressivo também, tá? Então, aí tem outras coisas. Né? Mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, veja bem. Fisicamente é assim. Eu tô correndo no metrô em Viena, tô chegando atrasado, subo aquelas escadarias enormes, tropeço no primeiro degrau, meto a mão naqueles dentes da escada rolante, e tô com as duas mãos totalmente arrebentadas que eu vou ter que usar agora. Eu dou o cheque em branco. Eu não vou ficar falando sobre isso, eu vou apenas pensar que nada aconteceu. E 5 minutos depois eu não tenho mais machucado na mão. Como é que isso aconteceu? Eu estou falando uma história da minha vida, certo? Então isso é que apagar a memória celular do trauma. Porque você é muito mais do que o corpo físico. Tudo que está ao seu redor é seu. Faz parte do seu campo físico. Tudo que está refletindo de luz ao seu redor é energia que você pode botar para dentro. E que você tem que botar para poder ser um bom terapeuta e ser uma central de telefone para você estar conectado com essa energia que você treina no Qigong, né, para passar isso diretamente. Não pode estar no trauma. Não absorver, né? E é uma coisa que eu estava fazendo, lembra, Luca? A gente estava conversando que tu falou assim, não, Verônica, tu não devia nem fazer o que tu tá fazendo agora, porque tu absorve os problemas dos outros, não foi o que tu me falou? Porque eu ainda estava absorvendo, agora eu tô cada vez absorvendo menos. Essa questão. Enfim, a gente vai ser esponja, aqui, né? Não é? Porque a empatia implica que você precisa ter compaixão com aquele problema da pessoa e você então absorve, né? Você entra na lama, você tem que saber sair. Ainda. Todos nós, todo mundo tem um interesse individual, para começar, né? Que te chama a atenção e faz você buscar esse caminho de autocura e vai buscando, e aí você está a um passo de se tornar um grande terapeuta pelo interesse daquilo que é o seu desafio, né? O seu obstáculo, a sua dor, que faz você crescer no final, apenas se você permitir. Mas para mim, você nunca foi covarde, entende? E é importante eu frisar isso para as outras que estão escutando, porque, meu Deus, mulheres, vocês são invencíveis, imbatíveis, inexoráveis, você é uma força da natureza que o homem não tem. É verdade. O homem não tem. Eu digo que eu sou tão corajosa, Peter, que quando eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha medo de apresentar, ir na frente da turma, apresentar aquele negócio, lá e ficava toda vermelha, né? Que eu falei pra Lu, eu comecei a cantar, eu me coloquei em cima de um palco como cantora durante quase 20 anos para vencer esse tal desse dedo. Entendeu? Vencer a minha própria covardia, né? Para vencer o meu medo. Foi um tratamento. Isso que ela disse, eu vou frasear, tá? Disse assim: o medo que você não supera se torna o seu limite. Exato, tem que ir em frente, né?
Peter, estão querendo saber aqui uma moça perguntou, ela tem artrodese, gostaria de saber se ela pode dormir sem travesseiro. Não, se ela não dormir sem travesseiro, ela nunca vai resolver o problema. Essa que é a questão. Aham. Eu tenho cervicalgia, o médico mandou eu usar um travesseiro bem fininho, outra falando aqui. Faz sentido. Esse bem fininho ainda vai. Né? Depende aí da dureza. Olha só, melhor que dormir sem travesseiro é dormir no chão duro, tá? Isso, que falasse. Se você quer curar os seus calores da menopausa, durma sem roupa, sem lençol e desliga o ar-condicionado, pelo amor de Deus. Uhum. E se você quiser dormir bem durante a noite, então você desliga o seu celular, seu computador, a sua televisão muito tempo antes, né? Porque melatonina, que é a questão da respiração, dos ossos, da cartilagem, né? Da saliva. A saliva tem que ter melatonina para proteção dos dentes, que são os peptídeos. A mulher tem a capacidade de matar qualquer parasita na mastigação pela saliva e pela água oxigenada produzida na tireoide. Então, se eu estou lordose, com pressão no cerebelo, é isso que ele vai, então, chamar de artrose, cervicalgia, migrana cervicogênica, não importa, desvio de septo, tanto faz. O que importa é que eu estou rodado, né? E aí o chão, o chão duro já vai empurrar minha escápula para o lugar certo. Você vê que a pessoa mais idosa, que está passando muita dor, muita doença, ela vai ficando cada vez mais larga. Ela não fica compacta. Ela vai se achatando. Pá! Né? Os músculos ficam pendurados na direção do solo. Não tem como separar a dieta de movimento. A gente fala, quer emagrecer, tirar a inflamação? 95% é dieta, 5% movimento, mas esses 5% de movimento são tão fundamentais que fica difícil você resolver um problema de obesidade por inflamação sem você usar o dióxido de carbono como transportador, o ácido do sangue como transportador para as coisas ruins que tem que sair do corpo. O ácido tem função, não adianta eu ficar alcalinizando o meu sangue quando o ácido tem que carregar o metal pesado. Se ele não estiver sendo carregado, ele vai para o seu sistema nervoso. São tantas as questões aqui que a gente errou feio na nutrição. Feio. E isso inclui a hidratação. Inclui a hidratação. Mas vocês podem achar que é só a minha opinião, mas não é mais não, tá? Low carb é mainstream. Eu sou mainstream em low carb desde 2014. Na Suécia, na África do Sul. Agora, a própria Associação de Diabética Americana começou com a presidente recomendando, tratando seus pacientes por low carb, a baixa. E aí agora já vem esse livrinho de alimentação praticamente igual ao meu, né? Praticamente igual ao Dr. Lutz, praticamente igual ao Saladino, igual a todo mundo que está trabalhando nisso. Com aquelas diferenças, né? Que a Verônica frisou muito bem. Tem que haver essa ondulação das estações do ano, da localidade. Não dá para achar que o boi do Rio de Janeiro é igual ao boi de Oxford. São coisas diferentes, né? Sim. A minha água é diferente. A qualidade da água é muito importante para a hidratação. A quantidade de sal que eu como é muito importante para a hidratação. Mas veja bem, quando a gente fala de sintomática de aparentemente ser cura, então a gente tem que olhar o fígado. Não é porque o fígado que faz a tosse seca, o pigarro constante, é o fígado em sobrecarga. É quando ele para de produzir a glicoproteína. Né? Aí você começa a ter um problema autoimune. Não está mais limpando corretamente, está em sobrecarga tóxica, ele fica o tempo todo reclamando. Então, o pigarro, a tosse seca, fígado, pai, yang, cereal, fermentação, tudo que cresce acima do solo, não importa o que é. Agora tá mas também a carne vermelha. Também a carne vermelha aqui, né? Todos os órgãos internos do corpo, a maioria deles são yang, que interessa para mim. Né? Intestino, coração, fígado e yang. O único que verdadeiramente yin interessa para essa questão de secura, o muco, etc. e tal, é o baço. Então, o baço, né? Aí sim, rim, bexiga, etc. Mas é o baço. É o cara. Né? Ele é muito frágil em relação à radioatividade do Wi-Fi. Então entrou um componente agora que não existia antes nesse entendimento, está somando. Né? O fungo, o parasita, ele está 600 vezes mais tóxico por causa da radioatividade do Wi-Fi. Porque você é uma antena humana de eletricidade e transmissão de informação
só de você entrar no ambiente. E por isso que o seu cliente, quando ele encontra... Veja bem, se eu pegar uma garrafa de água gelada e uma garrafa de água fria e botar uma do lado do outro, tem uma troca de energia. A garrafa de água fria vai ficar menos fria e a água quente vai ficar mais morna até as duas se igualarem pela troca de informação. O terapeuta tem que ser a garrafa de água quente, porque o outro que está seco, está úmido, ele está gelado. Porque quem carrega o calor é o sangue. Que vem de dentro, lá de dentro, da altura do fígado, justamente do coração, do intestino. E quem bombeia isso não é o coração não consegue bombear isso. São 550 quilômetros de artéria, veia e linfa. É impossível o coração conseguir fazer isso sozinho. É todo o movimento muscular, é o diafragma respirando, é o impacto no chão, tudo, como se fala isso? Trabalha junto para hidratar o corpo dessa forma, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, da língua seca, ela não é seca à toa, tanto que acorda de manhã, e agora eu vou fechar para aquela coisa do cortisol, do pico de corticoide, a dor matinal, vou fechar, tá? Se você olhar a superfície da língua, ela tem uns dentes de carne, né? Exatamente igual a da tartaruga. É mais fácil você encontrar da tartaruga, né? Ela tem uns triângulos assim carnudos com uma pontinha. Aquilo ali o fungo se sobrepõe. Aquela língua verde, branca, cinzentada, até preta, porque é o fungo negro que faz as cáries, né? Então, se a língua está seca, a saliva que precisa da melatonina para se livrar do fungo, a tireoide que tem que fazer milhões de funções hormonais, que fica produzindo peróxido de hidrogênio, água oxigenada, para combater o fungo nos dentes, a mastigação, né, de muito açúcar, que leva a cáries, e isso também é irrefutável, ninguém vai discutir. Açúcar destrói os dentes. Estamos aqui já de novo falando da mesma coisa, né? A secura da pele não é necessariamente falta de gordura que eu estou passando ali, cremezinho. Não, tem que vir de dentro. Mais uma vez, se a linfa não drena, então, né? Quando está começando a descascar, isso é um fungo, parasita entremeado na pele. Não é a pele que está seca, é a pele que está morta. E que está por baixo, entre a pele nova que está crescendo e a pele velha, tem uma casca e ali está o fungo. Aí você começa a passar a lâmina aí, e o cara se vê fungado, cheio de manchas brancas. Peraí, não é do sol? Não é do pano branco? Não é da lactose? É tudo isso ao mesmo tempo. Mas é o sol que cura. A hidratação de pele sem sol é um absurdo completo para mim. Que estuda justamente a produção da vitamina D na superfície, na verdade, a 4 milímetros de profundidade na pele. Ela não é produzida na pele mais, porque ali tem uma casca. Aquela casca não é você mais. É o parasita se camuflando como você. Né? Então, tem diversas questões de secura na sola do pé, na palma da mão, na língua, na pele, que não tem nada a ver com a capacidade de hidratação do seu corpo, mas tem muito a ver com o parasita alojado na superfície da pele. Porque o que ele faz, olha, você tem 3 peles no corpo, né? Você tem o endoderme, o mesoderme e o ectoderme, o exoderme, que é a pele por si só. O fungo está na primeira, no endotélio, né? Depois ele atravessa aquilo ali e vai para onde ele quiser. Mas ele tem que aparecer na pele para poder soltar os esporos no ambiente, porque ele vive em tudo quanto é lugar. Ele está no travesseiro que a pessoa está usando há muito tempo. Né? Basta você tirar a fronha para olhar, você vai ver. Sim. Então, assim, nessas questões aqui, a liberação do ponto de gatilho, que segura o nódulo linfático como se fosse um canudinho, né? Tá tomando refrigerante ali, naquele canudinho tem alguém segurando, não passa. O bombeiro não entrega aquele balde com água. Né? E a hidratação no rim, por exemplo, é muito interessante. Veja bem, o rim, as pessoas estão agora aprendendo que tem que beber mais água. Né? Então, na minha época, assim, quando eu tinha que fazer uma regeneração de um atleta de Jogos Olímpicos machucado, eu botava ele para beber 7 litros de água por dia, que é quase afogar. Tá? 7 litros é uma meta, é praticamente impossível. Mas, assim, os grandes fisioterapeutas na Áustria, na Alemanha, todos eles ainda usam esse método. Quando a pessoa está com um machucado, seja um estiramento muscular, ou o que quer que seja, beba muita água. Você vai escutar isso direto.
Aí o que acontece é que você vai o tempo todo ao banheiro. Quanto mais água você bebe, mais você vai ao banheiro. E as A vitaminas? urina fica completamente branca. Porque o rim está tão machucado pela dieta ruim, pelo parasita que perfura o nervo vago e afeta os ovários, o testículo, e aí vai para a suprarrenal, que é o cara da adrenalina, noradrenalina, relaxamento, vigília, alerta, simpático, parasimpático, está ali. Né? Então, assim, quando isso está tão afetado assim, o fígado, o rim, ele está endurecido, ele está pequeno, ele não tem capacidade de expandir. Sem o sal, ele não consegue expandir. Não tem hidratação sem sal. É o sal que hidrata, não é a água que hidrata. Não é a água pura que passa eletricidade, é a água suja, é a água com sal. Né? Aí, uma vez eu tive uma discussão, uma conversa, porque a discussão em alemão não é negativa, tá? Uma troca de ponto de vista com a Fê Anders, ela estava falando da água com sal, água com sal. Eu parei para pensar, eu só bebo água com sal, né? Porque eu tento beber água mineral e tem bicarbonato de sódio. Eu nunca parei para pensar dessa forma, mas verdadeiramente, mandava botar, acrescenta sal. O que a gente sabe é o seguinte, quem não come sal, come mais açúcar. A indústria sabe disso tudo, ela tirou o que tem de bom no sal, fez o sal refinado e botou aqueles troços todos que tem no sal, os outros sais, e jogou no açúcar, no cereal. Ele chama isso de biofortificado. Ora, o pessoal me poupa, né? Vai lá e come o sal do marinho, que mais bebe água do mar, né? Passa na língua para você ver o que acontece. E põe uma pitada de sal do Himalaia na sua garrafa de água, você não vai precisar beber mais que 2 litros de água, não. Tá ok. Né? E aí você consegue expandir o seu rim, e aí ele processa esse líquido como deve, né? Porque eu falo claramente, olha só, rim seco, rim em choque, né? Morde a lombar. Quando ele morde a lombar, o que ocorre é que seu joelho fica bambo. E aí você tem dor na sola do pé. Dor lombar igual a dor de plantar fascite. Problemas de visão. Porque aquela dor entre a escápula, tudo isso é mordida do rim. Então, sal antes da água, né? Ou sal com água, pelo menos. É sal. A pressão alta, a pressão baixa, né? Embora ocorra mecanicamente aí na saída da aorta e na saída da veia cava inferior, o problema renal é que causa descontrole da pressão arterial. A falta de sal, e não é o problema, porque a gente fez esses testes durante anos, seguidamente, e tira o sal, não muda, não faz diferença alguma na variação da pressão arterial do cara. Não faz. Aí você acrescenta sal, pode causar uma variação, porque o rim, para liberar o podre que está preso no líquido, ele tem que eliminar o sódio primeiro. Aí ele seca. Ele solta aquele líquido todo podre, sem você ter que processar pelo fígado. Mas sai pela urina, pelas fezes, pela respiração. 85% do tóxico tem que sair pela respiração. Aí o cara vai e põe a máscara em cima, né? Então joga de volta pro rim. Né? Então, a coisa está muito complexa, né? É pânico, é medo, é crítica própria, é a parte emocional de achar que depressão vem do nada. Olha, se você é um atleta de campeão mundial e você vai competir daqui a pouco, você torce o pé, você não vai poder competir, você está depressivo, cara. E como você não pode fazer movimento, você é obrigado a buscar a dopamina do alimento. Senão você não tem felicidade, você está o tempo todo naquele jogo, ó, tem um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Você está o tempo todo assim, em termos hormonais, né? Então você está buscando a felicidade com os hormônios de felicidade produzidos no intestino, que só através do movimento chegam no seu cérebro. Esse é o meridiano governador. Né? Não sei como se vocês falam em português, estou traduzindo do alemão, tá? Então quem é chinês aí pode dizer para mim se é o governador, mas a gente chama assim, governor, né? Estou traduzindo. Esse é que carrega esses fluidos produzidos na área do abdômen para o cérebro, né? E que retira do cérebro, que fica preso aí atrás, no cerebelo, e que dependendo de como você está travado, fica pressionando de um lado e do outro fica... O cara fica com o olho para fora e o outro para dentro, um para cima e o outro para baixo, uma bochecha para dentro, outra para fora. Isso é o autismo. O autismo, todo autista que você vê, quando você olha os 2 hemisférios do cérebro, ele está assim. O direito para frente e o esquerdo elevado. Isso é o comum entre os autistas.
hiperfoco ou falta de foco. Não importa se é o esquerdo ou se é o direito. Né? Tanto faz. Mas a pressão no cerebelo está no Parkinson, está no Alzheimer, está no estrabismo. Todo esse sistema linfático que a gente conseguiu, olha, provar que tem sistema linfático no cérebro, não tem nem 6 meses, tá? Até agora a gente achava que tinha, mas nunca tinha visto. Né? A gente sabe que na Alzheimer tem fungo envolvido, que é a placa de amiloide, que é o biofilme do fungo dentro do cérebro, porque o fungo pega qualquer... Quando eu falo fungo, é qualquer parasita, tá? Sim. Ele pega a matéria orgânica para construir uma cápsula. Né? Isso a gente chama de câncer. O benigno é aquela que encapsulou, o maligno é aquele que está inflamando, soltando metastases para o corpo inteiro. Não é metastase, galera, é o micélio do fungo. Não tem metastase, nunca foi comprovado metastase porra nenhuma. É tanta maluquice, tanta invencionice, tanto mito, tanto dogma, que a cinesiologia aplicada foi lá e falou assim, ó, vamos desmitificar, né? Vamos ver se tem função, se tem realidade. Aí quando você começa a fazer o toque, você vê que tem função, tem melhora, tem resultado positivo. E não me interessa o que o chinês fala. O chinês fala para mim assim, olha, vai demorar 40 anos para você ser mestre. Eu falo, não, mestre. Eu sou alemão, não sou chinês. Eu faço em 4 meses. Pode ser que eu erre. Mas eu tenho que ter a coragem, né? Porque se eu der, o limite dele é o meu limite? Não. O limite dele é dele, é o medo dele. Exatamente. Eu vou sem medo, eu meto a cara. Né? Todo mundo, todos os treinadores, todos os professores que me conheciam, sempre falavam assim nos congressos, lá vai o Pito. Lá tá ele já fazendo. Ai, tem que ter coragem. Né? Você tem que ter coragem para afirmar a sua verdade. E, Verônica, a sua verdade é que você nunca foi covarde. Verdade. Você estava vivendo, lutando contra um monstro invencível. Todo dia de manhã comia o seu fígado, cara. Tá todo mundo nisso aí, né? E não adianta a gente falar. Todo mundo nisso aí. A gente tá em guerra. A gente olha pra nossa Vocês entraram na minha guerra. E fica pensando, puxa, eu já passei por isso, eu já estive nisso aí, só que as pessoas não querem saber, né? Queridas, vocês estão, olha, com certeza, há 2 anos na minha guerra. Mas, com certeza, vocês já estão sendo vítima dessa guerra há muito mais tempo. Certo? 93, no caso da Lu. Exatamente. Vítimas da 8 anos, no caso da Verônica. Mas eu já saí dessa guerra há muito mais tempo que vocês. Agora, todo mundo, o mundo inteiro percebeu que está em guerra, que alguma coisa não está correta, né? Tem muita coisa fora do lugar. Exatamente. Estando na trincheira, ensanguentada, tá? Respirando gás mostarda, vocês têm que parar de falar mal de si próprio, porque o corpo escuta. Ele escuta. A nossa... Então, levanta o seu astral. Bate no peito e fala assim, eu sou o leão. Hoje eu não falo mais mal de mim, mas antigamente falava muito, né? Nossa. O problema é que o corpo não conhece o passado ou o presente. Para ele é tudo presente. Ele fala presente, passado, presente, presente, futuro. Então, para ele não existe essa diferença que você está tentando definir mentalmente. Não existe. Entende? Não tem tempo, não tem concordância, não tem declinação do verbo. Por isso que o chinês está avançado no nosso trabalho de entendimento do corpo. Ele também não conhece, não tem na língua, não tem passado. Depende das palavras que você acrescenta no final. Aqui o corpo é igual. É tudo aqui e agora. E o mestre do aqui e agora, querida, é o cão, é o gato e você. Porque se você pegar a sua energia do passado e do futuro e puxar para aqui, aí você está completo conectado com essa energia divina, você pode passar... Você vai ficando cada vez mais forte, você não vai ficando mais forte. Quanto mais dentro dessa energia, mais curado você está. Você faz o primeiro de manhã, se arrastando, aí quando você chega no 15º, agora você nem pensa mais. Que é isso que é o trabalho zen, né? O trabalho zen é isso. Eu vou começar com crochê. Aí faço lá a primeira linha, cansativo pra caramba, faço a segunda, eu não faço crochê, tá? Eu tô inventando história. Aí vai lá, 15ª, 50ª linha, aí já não para mais, já tá conversando, vendo o William Bonner falar merda na televisão. Tive que acrescentar essa, só. Vocês entenderam? O trabalho manual, ele tira... O primeiro ponto é né? Respiração. Gratidão, então, o toque,
o toque faz isso. Quando a gente fala da chute na canela, é o toque. Eu não estou dando chute na canela das pessoas, pelo amor de Deus. Pode ser. Um beliscãozinho da vovó acorda qualquer idiota, minha filha. Dá um beliscãozinho. Na bochechinha. Sempre que eu gostei, eu sempre na bochecha. Aquela chinelada da mãe, sabe? Quando você corre, ela acerta em cheio. Não adianta. O chinelo voador. Peter e Verônica, agradeço muito. A gente já está a 1h40 quase aqui. E incrível sempre estar com vocês. Para todas as meninas que estiveram aqui, que vão assistir essa live depois. Muito bacana, só agradecer, porque eu acredito sim que nós juntos, fortalecendo uns aos outros, nós somos muito mais fortes para levar essa fala e fica muito mais leve para todo mundo também quando a gente está junto. Então, o Peter que não sabe, mas essa minha aproximação com a Verônica se deu assim de uma forma muito bacana, sabe? Porque no início eu era sozinha levando só a minha verdade aqui. Aos poucos outras pessoas foram se juntando e justamente eu nessa busca de explicar para o outro, né? Com uma outra fala e não só com a fala do meu sentir, tudo que eu passei. Então isso é muito bacana, eu honro muito vocês, honro, reverencio muito vocês e agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente. E a gente se encontra numa próxima aí agora. Tá bom, meus amores? Nós que agradecemos. Obrigada. Só para acrescentar, se eles precisarem desses toques, tá no meu perfil, tem diversos. E, por favor, Lu, Verônica, passa à frente, né? Ensina. Vamos, eles vão precisar. Eu tento. Nós estamos em guerra. Não se esqueça disso. Nós estamos em guerra e eles estão nos cercando, tanto na alimentação, vai afastar. Já está programado na cartilha dele que daqui a pouco não vai ter mais insulina para diabético, tá? Você tem que saber fazer, tem que saber tocar, tem que saber a alternativa. A alternativa tem no meu perfil, a Verônica sabe, a Lu já conhece. 4 horas de aula, Lu. Passa à frente. Querido. Gratidão, Pedro.